11h49, estamos de volta aqui com o nosso Panorama 95 e está no ar a partir de agora. O Panorama 95 discute os problemas e desafios de Caicó e da região do Seridó, com a participação de convidados especiais. No ar, Panorama Debate. Panorama Debate desta terça-feira recebe aqui nos estúdios a Esmeraldina Maria e a Gracinha Maia, que coincidência maravilhosa, ambas são professoras, né, educadoras, né, e cuidadoras de animais aqui na cidade de Caicó. Nos últimos dias, os cuidadores de animais estiveram aí na cena do debate aqui em Caicó, né, por causa de alguns episódios que aconteceram, que a gente não vai aqui trazer muitos detalhes, porque não é isso aqui o objetivo, né? E sim também saber como é que eles vivem, por que é que eles decidiram realmente abraçar essa causa animal aqui em Caicó, quais são as dificuldades. Esmeraldina, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas, bom dia, ouvintes do Panorama 95 da Rádio Rural. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Voltar à sua casa, né? Você já apresentou programas aqui Voltar nas aqui antigas, à casa, né? depois de tantos anos, né? Quando eu era jovem, uns 20 e poucos anos, eu apresentava um programa aqui na Rural, um programa da universidade. Qual era o nome do programa na época? Você lembra ainda? Espaço Estudantil. Espaço Estudantil, né? Você não podia criticar na época, né? Era. Você criticava, né? Sim. Fui expulsa pelo padre. Ah, que legal, viu? Gracinha Maia, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas, bom dia, ouvintes do Panorama 95, né? Bom dia todo, Caicó. Esmeraldina, como é que surgiu na sua vida esse desejo, esse sonho de se tornar uma cuidadora de animal? Olha, Marcos, desde a infância, desde criança que eu gosto de animais. Lá em casa, todos os meninos, lá em casa são 13 filhos, e cada um tinha um gato, alguns tinham cachorro, e papai também gostava e ele deixava a gente criar. Né? Então eu cresci, me tornei professora, fui para a universidade e fui morar em Natal, fui fazer pós-graduação e a problemática de animais abandonados na rua não era tão gritante quanto é hoje. Né? Então em Natal eu quase não via animais soltos na rua, raramente, era muito raro. E quando eu voltei para Caicó, eu me deparei com uma situação completamente diferente, né? Eu me mudei para Caicó em 2010 e comecei a ver, a enxergar esses seres tão invisíveis aos olhos da sociedade, né? Então eu comecei a criar uma preocupação assim muito grande. E um dia encontrei com Suerda Medeiros, inclusive em campanha, que ela estava candidata a vereadora, e eu estava passeando com uma cachorra. Nesse tempo eu já tinha adotado uma cadelinha de rua. E ela disse que gostava muito de animais e que se ela fosse eleita, ela teria programas direcionados, um projeto direcionado para a causa animal. Porque já estava na hora de ter aqui em Caicó. Eu fiquei muito feliz com isso, votei em Suerda, consegui votos para Suerda. E assim, Suerda abriu o espaço da emissora, né, da rádio, acho que era a Rádio Seridó. Rádio Caicó. Que era ali na Coronel Martiniana, ali embaixo. Então, ela conseguiu um espaço um dia e me convidou para ir falar sobre. Então, eu fui ao programa de rádio de Suerda e a gente debateu muito sobre essa questão. Ela também gosta muito de animais, cria também. E daí, dessas conversas, surgiu a iniciativa de se criar uma ONG. Só que o meu pensamento e o pensamento de Suerda de ONG não era uma ONG com espaço físico, mas uma ONG que a gente buscasse os animais, castrassem, encontrasse projetos que cuidasse desses animais e disponibilizasse para adoção. Nós fizemos uma reunião lá no espaço da rádio, no auditório,
E a maioria das pessoas optaram por um abrigo físico. Então, foi aí onde surgiu a Acapan? Foi onde surgiu a Acapan. Então, as pessoas que estavam lá, a maioria, inclusive foi uma reunião extremamente produtiva. Nós tivemos médicos veterinários presentes, nós tivemos várias pessoas, advogados. E daí nasceu a iniciativa de se criar a Acapan. Então, a sigla foi até eu que criei. Eu disse, que nome vamos dar essa ONG? Aí, como não podia ser ONG, na época seria associação, aí veio a ideia, a Associação Caicoense de Proteção aos Animais e Meio Ambiente. Né? Porque os animais estão no meio ambiente, estão inseridos no meio, como nós seres humanos, como tudo. Então, era uma ONG também. O nome meio ambiente, ele tinha que entrar. Então, foi a partir daí que surgiu essas ideias. E em fevereiro de 2013, nós abrimos a Acapan, alugamos um sítio. Eu não sei, eu não faria mais hoje não, mas a gente tudo meia louca, mais louca do que hoje, né? Então, a gente conseguiu alugar um sítio. E no primeiro dia que a gente alugou um sítio, já me ligaram para um resgate de 3 cachorros com sinomose lá na saída do Jardim de Piranhas. Lá a gente correu para pegar esses cachorros. No mesmo dia já tinha quase 100 gatos dentro do abrigo. Agora, quando você diz, por exemplo, hoje não faria isso, né? Você acha que a Acapan, ela foi, ao longo dos anos, ela foi perdendo um pouco o seu objetivo, a sua ideia inicial? Sim, ao longo do tempo vai perdendo, né? Por quê? Porque cada pessoa é uma pessoa, cada cabeça é um mundo, nem todo mundo pensa igual. Então, o meu pensamento do que é um abrigo, de como funciona um abrigo, é completamente diferente de outras pessoas que já passaram por lá, das pessoas que estão hoje à frente do abrigo. Então, o modo de pensar e de promover atividades é bem diferente. Atividades para angariar recursos financeiros. Então, a gente pensa de uma forma diferente, mas não desprestigia o trabalho de nenhuma delas. É um trabalho difícil, um trabalho muito árduo. Só compreende quem está lá, quem já passou por lá e quem está por lá ainda. Então, é quem consegue compreender. Então, eu não estou aqui para fazer críticas à Acapan, nem para criticar a direção que está lá de forma alguma. Para mim, todos que passam lá realizam o trabalho que pode e do jeito que pode, porque as dificuldades são imensas. E você, Gracinha, como é que surgiu você esse desejo, essa vontade de realmente se tornar uma cuidadora de animal? Como a Esmeraldina citou, desde criança também eu gosto de animais. E eu sempre ressalto a importância do convívio com o grupo familiar, de como ensinar a amar e respeitar os animais. Porque eu tinha mais ou menos uns 5 anos, eu presenciei uma tia minha cuidando da patinha de uma lagartixa, fazendo um curativo. Aí aquilo me chamou a atenção. Num sítio que eu morava. Eu saí desse sítio, eu tinha 16 anos. E sempre essas minhas tias criavam gatos, e na minha casa também tinham gatos, tinham cães. E a gente foi crescendo, eu com aquele sentimento sempre de fazer algo pelos animais. Quando foi, na época que Esmeraldina fundou a Acapan com um grupo de amigos, eu comecei a ser sócia voluntária. Eu ajudava assim, doando, fazendo e divulgando nas minhas redes sociais campanhas e tudo mais. E foi assim, eu conheço o trabalho dela desde a fundação e teve uma época que eu até me aproximei mais. Eu sempre assim, sou muito articuladora e tenho muitas amizades. Eu consegui algumas ajudas a mais para a Acapan nos últimos tempos que eu estava lá. Aí, como meu trabalho não estava sendo, assim, valorizado, então eu me afastei. E vi que os animais de rua precisavam de mais empenho, de mais pessoas, agregar mais pessoas para a gente lutar por eles. Então, foi quando eu fundei a Ampara. Eu juntei um grupo de amigos e nós
fundamos a Ampara para a gente lutar pelos animais em situação de rua. Só para deixar claro, quando a Ampara foi lançada, não foi com o objetivo de fazer, por exemplo, de divergir da Capan. Foi de juntar o força. Sim, que eu vi que os animais de rua estavam descobertos, assim. A Capan, eles trabalham mais com os animais do abrigo, que até porque a gente sabe as dificuldades, e não tem como eles abraçar também os animais de rua. Eles já estão cuidando dos que estão lá, né? E também foram tirados da rua. Só que esses que ficam em Rio Barra Nova e nos pontos que as pessoas irresponsáveis abandonam, estava descoberto. Então, a gente hoje busca políticas públicas abrangentes a toda causa animal, não somente os animais das ONGs, mas para os protetores independentes, para as ONGs e para todos os animais de rua, não somente para os animais de abrigo ou de ONG. A Ampara também acolhe os animais? Nós, infelizmente, não temos abrigo. A gente optou por lar temporário. A gente alugou uma casa para cães quando a gente iniciou, na Vila Altiva, e uma casa para gatos no Alfredo Gugel. Mas a gente sabe que também não funciona esse lar temporário. Porque o que é lar temporário? Acolher o animal da rua, cuidar da saúde dele e colocar para adoção. Mas a gente sabe que os seres humanos, eles fazem questão de estética até com animais. Eles só escolhem os brancos, os amarelos, os siamês, tudo isso mais. Na hora de adotar, no caso. Aí a gente vai acolhendo, né? Os pretos, os muriscos, os escaminhas vão ficando. E ali eles vão ficando e eles vão crescendo e vão se tornando permanentes naquele lar. O lar não passou mais, de lá temporário passa a permanente. E aí vai lotando e a gente vai ficando com dificuldade. E o pior, dentro da cidade, a gente já começa a ouvir as reclamações, né? E o intuito é tirar os animais da rua. Se a gente tirar da rua e botar numa casa na cidade, continua o mesmo problema. Então, é por isso que eu bato tanto na tecla do abrigo municipal. O abrigo municipal, que foi um projeto que Andinho, acho que em 2017, deu entrada na época de batata. Esse abrigo municipal, ele não é coisa de outro mundo, não, é desse mundo. Pode ser desafiador implantar esse abrigo municipal, mas ele não é impossível, né, de outro mundo, não. Porque seria interessante o abrigo municipal. Ele ia atender às necessidades de todos os protetores independentes, protetores de rua, o grupo Vira-Latas, Ampara. E porque, assim, a gente tem que ser realista. Devido às dificuldades que a Capan enfrenta, ela não recebe animais de grupo Vira-Lata e nem de Ampara. Até porque eles têm a razão deles, né? Nós que poderíamos ter nosso abrigo, eu já articulei isso no grupo Ninguém Quer também, ninguém se esforça. Então, eu vejo que a Capan também não tem nenhuma obrigação de receber animais de Ampara. E, assim, cada um acho que deve lutar pelo seu. Já que a gente não tem condições de pagar um sítio, manter veterinário e tudo mais, assim como a Capan não tem, a gente deveria se unir e lutar por esse abrigo municipal, que ia atender a todos os protetores, a todas as ONGs, e acabaria esse dilema. No caso, o abrigo municipal, ele acabaria com os demais abrigos nesse caso? Por exemplo, porque hoje muitos cuidadores transformam suas casas em abrigos também, né? Nós da Ampara temos nossas casas lotadas. Inclusive, eu sou um exemplo que eu fui acolhendo. Eu morava na Barra Nova e a Esmeraldina, ela tem mais de 100 animais. A minha casa na Barra Nova se tornou inabitável para humanos. Eu tive que sair da minha casa da Barra Nova e meu esposo comprou um no Recreio. A gente levou os 10 cães que a gente tem para o Recreio, num espaço mais amplo. E a casa da Barra Nova ficou alugada para mais de 70 gatos. Eu pago o aluguel dessa casa. Aí, só para entender, se tivesse um abrigo municipal, esses seus gatos iriam para o abrigo. Iria para um abrigo e eu me comprometeria voluntariamente a cuidar deles lá. Do abrigo. E pessoas do meu grupo também, umas 5, porque assim, de 30 pessoas num grupo, 5 funciona, 5 tem espírito de luta. Então, eu me comprometeríamos junto a 5 protetores ou 10 a gente cuidar voluntariamente desse abrigo. A parte de veterinário, alimentação e funcionários seria com o município. Seria com a prefeitura, porque tem condições. Quem não tem somos nós, assalariados. E nós somos professores, nós vivemos endividadas em clínicas, endividadas em casa de ração. E assim, porque a gente não tem condições de ter um veterinário particular para a ONG. Aí nosso salário se torna irrisório,
nós somos comprometidas em banco, de empréstimos que a gente faz para pagar clínica, pagar casas de ração. E fora que, como eu estou à frente da ONG, as pessoas me pedem muita ajuda. Aí eu recebo todos os dias enxurradas de mensagem pedindo para fazer castração, levar animal para a clínica. Hoje a gente está endividada, não pode mais, mas durante um tempo eu recebia. Dr. Romério, da Clínica Planeta Animal, ele cedeu para mim muito tempo, mas aí eu mesma reconheço que a gente está com mais de 7 mil lá de dívida. Aí foi eu mesma esbarrei, assim, não posso mais levar animais, porque onde é que vai parar essa conta, né? Então, assim, a gente não tem condições de ter o veterinário. O município tem. Então o abrigo municipal seria o ideal. Seria o ideal. Você concorda, Esmeraldina Servos? Como é que você vê essa questão do abrigo municipal? Olha, em várias cidades do Brasil, né, existe os abrigos municipais, né? Um dos modelos fica no interior de Santa Catarina, na cidade de Colatina, né? É um abrigo criado pela prefeitura e os animais são mantidos lá. É um abrigo com muito espaço, iluminação, ventilação, ele está todo dentro das regras exigidas pela saúde sanitária, né? Então, não é impossível, né? Quando a gente fala de políticas públicas, a gente fala exatamente disso. Políticas públicas que acolham os animais, políticas públicas para a castração de animais, políticas públicas para ter um espaço. Então, quando a gente fala nas políticas públicas, nós, enquanto cuidadores, protetores e amantes dos animais, nós acabamos transformando o nosso espaço de morada, como Gracinha teve que deixar a casa dela, e acolher esses animais porque não tem onde colocar. Então, é interessante que a gente também fala das políticas públicas e a gente fica tentando encontrar culpados. Muitas vezes as pessoas, é porque o vereador não faz nada, é porque o prefeito não faz nada, é porque o governador não faz nada. Então a gente fica apontando culpados. Mas é interessante que a questão das políticas públicas é necessário que elas existam a partir de leis, a partir de legislação, o que não existe. Então é interessante que se crie um conselho municipal da causa animal. Como que não existe em Caicó. Não tem. Como existe o conselho da mulher, o da criança e do adolescente. Então é interessante que tenha um conselho da causa animal e que esse conselho receba fundos. Então, ano passado, ano atrasado mais ou menos, nós perdemos uma emenda de R$200 mil para a castração, que seria um projeto permanente de castração na cidade de Caicó, né? Eu solicitei essa emenda da deputada federal Natália Bonavides. Ela se comprometeu a mandar todo ano e ser um projeto permanente. Aí o que acontece? Quando foi para a emenda vir, a emenda não foi alocada em lugar nenhum, porque não existia nenhuma nomenclatura, nenhum número, nenhuma regra que acomodasse aquela emenda e que fosse destinada para o fim que era a castração de animais. Aí Edneide me mostrou. Não tinha como alocar na Secretaria de Saúde, nem do Meio Ambiente, nem da própria Vigilância Sanitária. Aí fica difícil. Mas agora eu estou com um pouco de esperança em relação a isso, que isso mude, porque dentro do Ministério do Meio Ambiente, agora tem uma pasta da causa animal. E tem um coletivo da causa animal dentro do Ministério do Meio Ambiente. Então vamos lá. Então a primeira coisa seria Caicó criar esse conselho municipal da causa animal. Já existe uma articulação com o município para isso? Ainda não, mas essa ideia, ela estava no meu programa da campanha, que eu fui candidata a vereadora na campanha passada. Era um dos pontos, né? Então, nós tínhamos assim, numa carta proposta da causa animal, uns 15 pontos, mais ou menos, né? Que eu não vou lembrar de todos agora, mas
a criação do conselho da causa animal era um desses. E que esse conselho ele recebesse fundos para manter essa população de animais que vivem na rua. O município de Caicó anunciou já há algum tempo aí um programa de castração, né? Na opinião de vocês, é suficiente ou ainda não? Por exemplo, poderia ter um maior número de castração para beneficiar outros animais? Marcos, a questão da castração em Caicó, se a causa animal fosse tratada com mais respeito há uns 30 anos atrás, com mais atenção pelos gestores, já teria um resultado. Eu diria que esse projeto que está agora, que Tadeu colocou no Castramóvel, ele está continuando, né, o que Batata começou, mas não é suficiente porque nós não vamos culpar o prefeito a dizer assim, ele tem que resolver da noite para o dia. Não, ele não vai resolver da noite para o dia. Porque esse dilema ele vem sendo empurrado por gestões de 200 anos atrás, vamos dizer. Então, a gente não vai querer que da noite para o dia ele resolva, mas ele está tendo a boa vontade, né, de iniciar. Aí até eu questionei sobre os animais de rua, porque não estava sendo castrados os cães de rua, porque numa reunião que a gente fez, foi dito que as 100 castrações de cães seria para animais de rua. E depois a gente viu que não estava sendo feito, estava sendo para pessoas de baixa renda, do jeito que era dos gatos. E Jedson me disse que é porque realmente não tem no município aonde colocar esses cães pós-operatório, né? Depois da castração, onde é que esses cães vão ficar na recuperação, que eles precisam de 10 dias de repouso. No município não tem. Mas o que é que a gente sugeria? Ampliação, como foi também uma das, né, uma das sugestões de Esmeraldina na campanha. Ampliação do centro de zoonoses, porque não se cria uma sala lá, uma enfermaria para repouso desses animais após a castração, que lá já está instalado, né, o castramóvel. Aí após essa castração, já que o município não tem um abrigo municipal, voltaria para a rua, porque lá eles fazem o teste, né, se o animal não estiver apto a fazer a castração, se tiver com doença contagiosa, aí eles fazem a eutanásia, aí eles já faziam já lá tipo a triagem, esses animais seriam castrados, ficavam 10 dias nessa sala de recuperação no centro de zoonose, e depois a gente faria uma campanha de adoção, que infelizmente a gente sabe que todos não seriam adotados, então voltaria para a rua, já que o município não tem abrigo municipal. Mas, assim, esse abrigo municipal seria uma coisa também de a longo prazo, também não vai ser feito com a vara mágica da noite para o dia. O que é que poderia ser feito de imediato? Se a causa animal de Caicó firmasse, né, parceria com o município entrasse com um espaço, como eu já disse, alugasse, pagasse ao menos o aluguel de um espaço. E para os protetores independentes, porque a gente sabe também que pronto, não adiantaria muito firmar esse convênio só com a Capan, porque a Capan não recebe animais do vira-latas, não recebe da Ampara, e também de muitos protetores, ex-protetores associados, eles também não recebem animais. Se alguém liga para mim e diz, Gracinha, resgata aqui esse cachorro atropelado, aí eu levo para uma clínica. Eu faço campanha para aquele animal. Aí depois que aquele animal sai da clínica, aí fica aquele dilema. Quem é que fica com esse cachorro? Quem é que tem espaço na sua casa para receber esse cachorro? Então eu sugeri assim, se os protetores de Caicó se unissem para cuidar de um espaço que a prefeitura pagando, que abrangesse a toda a causa animal. Porque se eles se firmarem um convênio com a Capan, vão receber animais só daquele grupo deles lá. Não vai receber da Ampara, não vai receber do Vira-Latas, nem do Recanto Mia. Existe hoje quantas associações aqui em Caicó que cuidam de animais? Marcos Dantas, assim, registrada tem a Capan e a Ampara. Mas sem ser registrado tem várias outras. Mas tem grupos, né, alternativos, tipo Vira-Latas, eles desenvolvem um trabalho grandioso, muito bonito em Caicó. Mas vocês têm ideia quantos grupos? No geral, por exemplo? Que eu saiba, tem 4. Entre 3 e 4. Porque o Recanto Mia, que Esmeraldina 3 ou 4, né? E o que você defende é que todos esses grupos têm a mesma atenção. Tem a mesma atenção. E não vem tendo, por exemplo? A gente não fica tendo humilhação de quando a gente resgatar um animal da rua atropelado, leva para uma clínica. Aí o animal tem alta. Para onde é que nós vamos levar esse animal depois de sair da clínica? Mas todos os grupos têm atenção por parte do município ou não? Não. Eu posso dar um. Pode ficar à vontade. Sim.
Não tem, Marcos, porque reconhecidamente, com o CNPJ, nós só temos 2 instituições, que é a Ampara e a Acapan. Os outros grupos surgiram como grupos de pessoas que se unem para fazer alguma coisa por animais que eles encontram em situação de... Os ex-associados da Acapan, em situação de abandono, em situação de risco. Quando o Gracinha fala da questão do castramóvel, desse programa de castração, eu queria dizer que o programa de castração não atende e nem nunca vai atender às necessidades do município e nem da região. Porque se nós tivéssemos, quando o castramóvel estava para vir para Caicó, eu tive uma reunião na prefeitura e com outras pessoas e eu disse, inclusive o camarada que solicitou a emenda para a compra do castramóvel, eu conversei com ele antes e eu disse, Arthur, não dá certo um castramóvel. O que daria certo seria uma clínica popular que pegasse esse dinheiro, investisse numa clínica popular, que lá sim iria ter espaço para castrar os animais de rua e colocar lá no pós-operatório. Você castra no castramóvel e esses animais vão para onde? Aí fica a pergunta no ar. Eu entendia que os animais de rua seriam castrados e levados para a clínica que ganhou a licitação. No caso, foi a clínica Veteripet. Mas não, esses animais não vão para lá. E os animais de rua, até hoje, nenhum foi castrado. E nem vai ser. E a proliferação está só aumentando, só aumentando, só aumentando. Em todos os bairros de Caicó. O nosso bairro, que Marcos Dantas mora no mesmo bairro que eu, tá um problema sério. São muitos animais. E as cadelas já estão prendendo de novo e já estão para parir. Foi castrada apenas uma, porque eu consegui, junto com amigos, o dinheiro para fazer a castração dela. Apenas de uma. As demais, não. Então, assim, não atende às necessidades nem dos animais de rua, porque os animais de rua nenhum foram castrados. Não atende às necessidades dos protetores, porque o projeto é excludente. É extremamente excludente. Ou seja, para você fazer a castração de um animal, você tem que ser cadastrado no NIS, provar que você é de baixa renda. O que já elimina muitos cuidadores. Elimina quase todos. No meu caso de Gracinha, nós somos professoras. O povo tem em mente que professor é rico. Mas não se enquadra nos critérios Juníz. Não se enquadra. A gente não tem. Se eu tiver 50 animais na minha casa ou na rua para castrar, eu não posso castrar nenhum. E quem tem o NIS só pode castrar um. Tem gente que tem 50, 30 animais em casa. Gatos ou cachorros. Aí só pode castrar um. Aí eu castro uma gata e fica 20 parindo. E só enchendo cada vez mais as ruas. Agora me diga de que adianta um trabalho desse. E nada, a gente está enxugando gelo. Então poderia aumentar o número de ofertas de castração? Poderia sim, poderia ser feito um cadastro a partir do protetor, a partir do CPF, e que aquelas pessoas todas pudessem concorrer. E quando eu vi a ideia de um castramóvel, o que se entende de castramóvel é que seria uma clínica itinerante, né? Que ela vai para um bairro, castra os animais. Aqueles eles deslocam, né? Móvel, aí tá dizendo que desloca. A clínica é fixa lá nos zoonoses. Lá é fixa. Não sai para canto nenhum. Tem dias que eles liberam 30 fichas para castrar gatos. Aí tem 1, 2 pessoas. Por que não vai? Porque nós não podemos ir. A gente tem os gatos, mas não pode levar. Entendi. Algo mais a acrescentar? Não, sobre as castrações, Esmeraldina, eu tive até... Porque a gente também tem que fazer a nossa parte. A população, os protetores têm que saber se unir para lutar pelos direitos dos animais, que nós somos a voz deles. Eles não sabem falar, né? Aí, assim, eu reclamo, eu também procuro conversar com eles, porque a gente não pode só reclamar. Eu conversei com o Jetson sobre isso.
sugerir a ele, depois dessa primeira etapa de 1000 castrações, quando vocês forem renovar esse projeto, por favor, coloque, cadastre os protetores com CPF, porque nós protetores, a maioria, temos 30 animais em casa, 40, 50, 70. Esse pessoal que está cadastrando com o NIS, ele só tem 1, 2 animais dentro de casa. E nós tem mais, Gracinha. Meu irmão, por exemplo, ele tem NIS, ele tem mais de 30. Não, mas aí ele pode se enquadrar como um cuidador, e ele poderia, com o CPF dele, na próxima etapa, ele cadastrar os 30 animais dele. Então a gente observa aí que tem muitos desafios para aqueles animais aqui em Caicó, né? E se não for abraçado realmente como deve ser abraçado, a tendência é que os problemas continuem, só faça aumentar. Marcos, sabe por que a causa animal ela não tem, eu vou dizer, respeito e visibilidade pelos gestores, por poderes públicos, políticos? Os próprios culpados começam por nós, porque tem que ter união nos protetores. Eu acho que eu vejo muita omissão, insensibilidade, indiferença da maioria da sociedade. Mas nós que nos intitulamos protetores, a gente tem que ter espírito de luta. Eu sou muito sincera e falo, pelo meu próprio grupo de proteção a animais, tem 60 componentes, mas 10 tem espírito de luta, 10 funciona, e para ir para cima mesmo tem uns 3, assim, que vai buscar. E a gente tem que procurar buscar políticas públicas abrangentes, não somente procurar ajuda só para o nosso grupo, só para aquele grupo ali, 3 grupos, 4. A gente tem que procurar para que abranja todos os animais, como eu sempre falo. E tem que lutar por isso. Não é lutar por Gracinha, nem Esmeraldina, nem por Jailson, nem por Rossana, nem pelo pessoal da campanha. É por todos os animais. Aí eu vejo os egos se sobressaem. Tem gente que acha assim, a gente vem falar aqui, eu Esmeraldina, aí tem gente que já acha que a gente quer aparecer mais que os outros. Não, gente, não é aparecer, é lutar, é falar. Mostrar a cara, né? E não é a gente só falar, tem que agir, tem que ter atitude. E o que falta muito na causa animal é atitude. E depois dessa audiência pública, que vai ter dia 27 de abril, às 18 horas na Câmara, inclusive a gente está aqui também para convidar a população, simpatizante da causa animal ou não, vão para a Câmara Municipal, dia 27 à noite, vamos mostrar a nossa força, não vamos só reclamar, vamos ter atitude. E depois dessa audiência, Esmeraldina, vamos organizar tipo uma caminhada, a gente precisa se movimentar. A gente tem que se unir, né? Se unir. Para encerrar aqui o nosso debate, vamos colocar o vídeo que você pediu. Quem é a pessoa? É Juliana Rocha, doutora Juliana Rocha, advogada, é defensora da causa animal, ela é professora da UFRN em Natal. E ela fala sobre o tema, não é isso? E ela tá fazendo doutorado já na defesa animal. Então vamos colocar então aqui no ar. Oi, tudo bom com você? Passei aqui para conversar sobre um assunto muito importante. Nós precisamos esclarecer o que é que os protetores e protetoras de animais fazem. Tá? Protetores e protetores de animais são pessoas que de forma voluntária fazem aquilo que o Estado deveria fazer e não faz. Resgatam animais, cuidam dos animais, colocam para adoção e retiram do campo de visão de quem não aguenta ver o animal sofrendo aquele problema. Só que aquele problema vai para dentro de suas residências, de suas ONGs. Então esse é um problema muito sério. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu tenho observado que as pessoas têm uma visão totalmente equivocada do que são protetores. É como se as protetoras fizessem parte do sistema estatal e tivessem a obrigação de recolher animais, de tratar os animais, de castrar animais. Elas são cobradas, hostilizadas, como se fosse uma obrigação delas. Essas pessoas estão ficando doentes, essas pessoas não têm um pico de assistência. Elas vivem de doação, gente. Elas vivem da caridade das pessoas. De ter pessoas que se sensibilizem com aquela luta diária e queiram ajudar. Então, isso é a proteção animal hoje em dia, tá bom? Então, vamos ter um pouquinho mais de solidariedade e principalmente de gratidão e deixar de cobrar. Vamos cobrar sim, mas vamos cobrar do Estado. Para dar uma estrutura suficiente para que essas protetoras possam realizar esse trabalho, que é tão caro, um trabalho que tanta gratidão traz, né, pra gente, que a gente fica tão grato por esse trabalho e que não tem estrutura nenhuma. Então é isso. Quando você viu uma protetora, apoie, não critique, não cobre, não aponte. Essa protetora faz exatamente aquilo que a gente não consegue fazer.
Tá aí, nós ouvimos, né? E encerramos Muito aqui o nosso forte. debate. Obrigado, Esmeraldina. Algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade. Eu só queria agradecer, né, o convite, agradecer aos ouvintes que nos ouvem nesse momento e dizer que a saída para a causa animal realmente são as políticas públicas. E que essas políticas públicas, se elas não existem, que elas sejam criadas. Porque nós temos um poder legislativo para isso. Nós temos o legislativo estadual, federal e municipal. Eu acho que é falta de cobrança, é falta de articulação. Então, o que depende de mim, eu estou sempre cobrando, né, dos políticos que a gente ajudou a eleger. Eu estou sempre cobrando, indo em busca, mas quando a gente consegue uma emenda, ela volta porque não tem onde alocar. Isso é inadmissível. Então, que se crie um mecanismo para que essas emendas elas cheguem de fato e que atenda a causa animal. Ok, então. Né? Obrigado, Gracinha, por sua participação. Algo mais a acrescentar? Agradecer, Marcos, a você pelo espaço concedido e mandar um abraço para todas as protetoras e protetores independentes de Caicó, protetores associados e não associados, para as ONGs, que a gente se una no dia 27 de abril, às 18 horas, na Câmara Municipal. Vai ter uma audiência sobre a causa animal. Vamos para lá, vamos lutar, ter atitude. E eu uso muito agora ultimamente aquela frase: acorde, levante, lute. Lute pelos animais em situação de rua. Eles só têm a gente por eles. 8 horas e 25 minutos. A gente volta já já com mais informações aqui no nosso